Então essas células é como se elas desistissem de viver. Imagine quando a gente tem uma pessoa numa equipe de trabalho, quando a gente tem um parente na nossa casa, né? Quando a gente tem um aluno na sala de aula, e aquele aluno, aquele parente, aquele funcionário de uma equipe está sempre se dedicando, se empenhando para fazer o melhor, mas você não reconhece, você não dá condições de trabalho, você não dá apoio para que aquela pessoa continue fazendo parte daquele grupo. A pessoa se esforça, a pessoa se dedica, mas você não dá condições, você não reconhece. Chega uma hora que a pessoa fica desanimada, ela não quer mais estar ali, ela não quer fazer parte, não é? Porque não existe a menor condição de se desenvolver alguma coisa, seja individualmente, seja em grupo. As nossas células fazem exatamente a mesma coisa. Quando a gente não dá condições, elas desistem de viver, porque não adianta mais tentar, né? Não tem condição, está faltando nutriente, está faltando água, está faltando tudo. Então, por faltarem essas condições, o que a gente precisa fazer? Despertar de novo a vontade de viver. Entender essa analogia? Imagine uma pessoa dentro de um grupo, ela não é reconhecida, ela fica desanimada. Se ela está desanimada, o que a gente precisa fazer? Começar a animar de novo, né? Fala, não, vai que dá certo, você precisa de ajuda, o que está faltando? Você precisa de algum material? Então você precisa de novo dar um estímulo para aquela pessoa ficar animada. A nossa célula também é assim. A gente precisa falar para ela, olha, vale a pena continuar, né? É possível manter essa vontade de viver. E veja bem, hoje em dia, sem que a gente precise fazer nenhum tipo de pesquisa avançada, simplesmente ouvindo o que as pessoas falam, simplesmente vendo o que tem na TV, na internet, no rádio. Se vocês forem citar 3 dos grandes problemas de saúde que a gente tem hoje, com certeza, um deles seria a depressão. Dos problemas que mais assolam a sociedade hoje, depressão está dentro dos 3 maiores. Deve estar junto ali com câncer e problemas cardiovasculares. O que é a depressão, se não uma falta de vontade de viver? Nada mais tem graça, parece que nada mais vale a pena, parece que não vale o seu esforço, parece que a força que você faz para ter algum resultado, a pressão contrária que vem do mundo e das pessoas é muito maior. Você está perdendo essa batalha. Você se esforça de um lado, a pressão contrária é 3, 4, 5, 10, 20 vezes maior. Chega uma hora você fala, não, para, não vale a pena, eu não tenho mais vontade de viver. E aí para, você quer ficar dormindo, não quer sair de casa, nada tem graça, a comida não tem gosto, né? E por aí vai. Então, depressão, que é uma das coisas mais fortes hoje, em porcentagem, na sociedade, no mundo todo, não é só o Brasil, está relacionado ao quê? A falta de vontade de viver. Percebem a relação direta que a gente tem aqui? Esse processo ele começa onde? Começa dentro da gente. Ok? Tudo bem? Pois não. Essa vontade de viver é inconsciente, às vezes. Sim, sim. A maioria das pessoas não chegou à conclusão de que ela perdeu essa vontade de viver. Exatamente. Eu atendo uma senhora faz 2 meses. Na primeira consulta, então, eu faço uma anamnese enorme. A primeira sessão dura 1h30, 2 horas de conversa, né? Com vários outros testes e tudo mais. E aí tem algumas perguntas básicas, mas eu sempre crio várias outras oportunidades para a pessoa se expor, né? Porque não necessariamente o que é importante eu saber é a resposta daquelas perguntas que eu criei, né? Então eu vou criando espaço para a pessoa falar. E uma frase que eu ouvi e que me chocou foi que essa senhora tem 79 anos e ela disse: desde os meus 9 anos que eu não vejo graça na vida. 9 anos de idade. Ou seja, ela vive
há 70 anos, onde nada na vida dela tem graça. Aí eu ouvi isso, pensei, bom, ela deve estar, sabe quando a gente exagera a forma de falar, né? Deve ser uma expressão, só alguma coisa assim. Aí eu comecei a fazer perguntas mais específicas para tentar entender qual era o grau, né, dessa sensação. E aí me conta, o que você gosta de comer? Qualquer coisa, nada. Onde é que você vai de fim de semana? Eu não saio de casa. Como são seus amigos? Eu fui perguntando várias coisas normais da nossa rotina, e aí eu percebi que de fato nada tinha graça. Desde uma coisa simples como comer uma fruta. Se a gente perguntar para qualquer um de nós aqui, né? Me fale 2, 3 frutas que você adora. Todo mundo vai falar, né? Ah, que prato que você mais gosta de comer? Que suco que você prefere? Ah, e quando você pensa em festa, você pensa no quê? Já imaginaram, né? Já vem ali aquela imagem da praia, da casa de alguém que você vai, enfim. Então, a gente sabe as coisas que nos dão prazer, né? Que atrai, que é gostoso. Todo mundo tem uma lista. Rapidinho você lista 20 coisas que você gosta. Eu não consegui, em 2 horas de conversa, tirar um exemplo dessa senhora. Um exemplo. Isso é... Não tem vontade de viver. Agora, veja bem, mesmo que ela tenha expressado que nada mais tem graça, não quer dizer que ela tenha conscientemente chegado à conclusão que ela não tem essa vontade de viver. Ela pode simplesmente achar que ela não gosta das coisas. Porque se você chega a essa conclusão, realmente, você não tem mais essa vontade de viver, o que acontece? Suicídio. Então, uma pessoa que há 70 anos vive assim, é porque ela não tomou consciência que ela não tem vontade de viver. Senão ela não viveria 70 anos dessa forma. Quem que suporta? Então, normalmente, esse estado interior ele não é consciente, a pessoa não percebe. E é óbvio que você não pode chegar e falar, né? Porque aí você coloca a pessoa numa situação perigosa, né? Então, a gente não vai fazer a pessoa perceber que isso aconteceu com ela. O que a gente faz? Começa a estimular de novo a vontade de viver. Começa a dar outros recursos. Começa a estimular os prazeres no bom sentido, para que essa pessoa perceba que ainda faz sentido estar aqui nesse mundo, né? Que ela ainda tem valor. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que está associada a isso também é dignidade. Falta de dignidade normalmente leva a esse estado. Faz parte do treinamento de socorristas e de corpo de bombeiro, para que eles saibam lidar com suicidas que normalmente estão numa ponte, no alto de um prédio, numa janela para saltar. E aí a gente vê várias histórias em que a pessoa fica lá, né? Vou pular. Por que não pulou ainda, se ela realmente quer? Né? Ela fica ali, vou pular. Então, se a pessoa está nessa situação, ou seja, se ela não foi ainda, muitos vão, né? Mas se a pessoa está nessa situação, é porque, em algum nível, ela ainda tem uma esperança de que ela vai encontrar naqueles últimos instantes algo que dê para ela um significado que mostre para ela: você ainda é digna de estar nesse mundo. Ainda tem algum valor de você manter a sua existência aqui. Então, naquele momento, o que ela está fazendo? É um pedido realmente de socorro para que, por Deus, alguém me mostre que vale a pena estar aqui. Então, normalmente, o que os socorristas, o que o pessoal do corpo de bombeiros é treinado a fazer é exatamente conversar com aquela pessoa ou procurar algum parente, alguma coisa que realmente seja importante para, naquele momento, fazer a pessoa tomar essa consciência. Não, eu sou digno de estar aqui. Ainda existe alguém que precisa de mim, existe alguém que me valoriza, existe alguém que gosta de mim, então, ok, então eu vou ficar aqui. Porque quando a pessoa chega nesse ponto de ter perdido a vontade de viver, a conclusão que ela chega é: eu não tenho mais o que estar aqui. O que eu estou fazendo nesse mundo? E veja bem, a gente está falando de uma situação extrema. Mas essa situação extrema, ela veio da onde? De um conjunto de maus hábitos, de um estilo de vida inadequado, que faz você tirar totalmente a vitalidade e o poder de regeneração do seu corpo e da sua célula, ao ponto dessa informação celular ela começar a ser assimilada pela sua mente, pelas suas emoções. E aí você acaba chegando a ter esse quadro emocional de falta de vontade de viver. Mas
Qual foi o primeiro aspecto do seu ser que perdeu a vontade de viver? As suas células. As células não querem mais viver, porque elas estão completamente intoxicadas. Ou seja, sabe quando a gente tenta fazer alguma coisa pela primeira vez? Né? Digamos que aquilo não seja algo que a gente tem facilidade. Aí você vai e faz. Deu errado. Mas aí você insiste, né? Eu vou tentar de novo. Deu errado. A maioria das pessoas, depois que testou 5 vezes, 6 vezes no máximo, desiste. Né? A não ser que você seja uma pessoa persistente, aquilo seja uma coisa que para você é muito importante. Né? A maioria tentou e deu errado 3, 4, 5, 6 vezes, fala, não, isso não é para mim, não tem jeito mesmo, vou fazer alguma outra coisa e desiste. Então, a sucessão de fracassos faz a pessoa chegar à conclusão de que ela não é capaz de fazer aquilo. Esse mesmo processo acontece com as nossas células. Ela tenta se regenerar, não consegue. Tenta se regenerar, não consegue. Tenta se regenerar, não consegue. Inconscientemente, a gente assimila essa experiência da nossa célula. Fracassei, fracassei, fracassei. Entendeu? É um processo interno e inconsciente, mas que a gente vivencia o que nosso corpo não está conseguindo fazer. E aí, mentalmente, emocionalmente, a gente replica. A gente faz também no nosso dia a dia. Pois não. Olha, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, se é correto, que o crack realmente acaba com a pessoa, porque a primeira experiência com o crack acaba com a dignidade da pessoa. Olha, eu não ouvi dizer, mas é possível. É. Olha só que coincidência, né? A mesma coisa. Eu lembrei desse caso. A mesma coisa.